A acústica é a parte da física que estuda o som. É destinada a estudar a produção do som e a percepção do som, sendo a produção por um agente mecânico e a percepção de acordo com o nosso sistema auditivo. Vamos começar definindo o que é som. Som é uma onda mecânica, ou seja, se propaga apenas em meios materiais, tridimensional, no eixo X, Y e Z, e longitudinal, vibrando as suas moléculas do meio paralela ao sentido de propagação do som. Propaga-se o som por compressões e rarefações do meio material, fazendo variações rápidas de pressão. Isso é o som. Nessa animação, nós temos um diapasão vibrando uma certa frequência e produzindo um som no meio material. E aqui nós vemos as moléculas produzindo aqui movimento longitudinal, produzindo compressões e rarefações desse meio. Aqui eu tenho uma lâmina e eu vou aqui percutir essa lâmina, fazendo uma força. E aqui eu tenho um meio material, que pode ser sólido, líquido ou gasoso. Ao percutir essa lâmina, a lâmina irá se movimentar e irá produzir momentos de compressão do meio material e de rarefação do meio material. A compressão é o momento em que eu tenho muitas moléculas por unidade de área. A rarefação, eu tenho poucas moléculas por unidade de área. Essa propagação da compressão e rarefação que é o som. E o som é uma onda, veja bem, a compressão vai estar situado nos picos de uma onda. Olha, a compressão está situado no pico da onda, ó. Então eu posso caracterizar esse som, essa propagação do meio material como uma onda, onde eu tenho a crista, o vale. E aqui eu tenho os elementos de uma onda, como por exemplo, o comprimento de onda, que é a distância de duas cristas. Distância de duas cristas. Essa onda também tem um período de propagação, que produz uma frequência. E nós vamos lá para a equação fundamental da ondulatória, onde é velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Agora, pessoal, nós vamos ver a velocidade do som. O som tem uma rapidez, e que geralmente é muito menor do que a velocidade da luz. Por exemplo, quando nós vemos um relâmpago, nós temos o raio, que é a luz, e o trovão. Primeiro, vemos a luz, que se propaga no ar ou no vácuo com 300 mil quilômetros por segundo. E depois ouvimos o barulho, que é o trovão, que tem aproximadamente 340 metros por segundo no ar. Então o som tem uma velocidade, e essa velocidade depende do meio material, da elasticidade no meio material e da temperatura absoluta desse meio. Vamos para o quadro. A velocidade do som, ela é maior no meio sólido do que no meio líquido. Quanto mais denso, maior é a velocidade desse som. No líquido é maior do que no gasoso, porque é mais denso, então transmite a energia com mais facilidade. Só que no líquido é menor do que no sólido. Então o som é mais devagar no meio gasoso. E o som não se propaga no vácuo. No vácuo a velocidade do som é zero, por não ter meio material para se propagar. Então, diferente da luz, o som não se propaga no vácuo, somente em meios materiais. A velocidade do som no sólido
é da ordem aproximadamente em torno de 5.000 metros por segundo. Vai depender do meio. No líquido, mais ou menos 1.500 metros por segundo. E no meio gasoso, mais ou menos 340 metros por segundo. Podemos utilizar no ensino médio uma regra geral para a velocidade do som, principalmente no gasoso, é o que nós vamos mais utilizar, a fórmula velocidade é igual a raiz quadrada de uma constante de elasticidade do meio vezes a temperatura absoluta. Então nós temos aqui nesta equação, o V é a velocidade, sendo medida em metros por segundo. O K é a constante de elasticidade do meio, é a característica do meio, dado em metro ao quadrado por segundo ao quadrado vezes Kelvin, no sistema internacional. E o T é uma temperatura absoluta, dado em Kelvin. Se a temperatura em um exercício for dado em Celsius, temos que transformar em Kelvin. Tudo bem? Então a equação fica velocidade igual a raiz quadrada de K vezes T. Assim, nós temos que a velocidade ao quadrado é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Esse símbolo significa proporcional. Esse símbolo aqui é proporcional. O que é isso? Olha, se eu duplicar a temperatura absoluta, a velocidade fica multiplicado por raiz de 2. Se eu quadruplicar a temperatura absoluta, a velocidade fica dobrada. Se eu reduzir a temperatura absoluta à quarta parte, a velocidade fica reduzida à metade. Essa é a variação de proporção da velocidade com a temperatura. Olha, nós podemos perceber o seguinte, se tiver um barulho, uma explosão, e esse barulho se propagar no ar e na água ao mesmo tempo, o observador ou o nosso ouvidor, ele vai ouvir esse barulho 2 vezes. A primeira na água, que é mais rápido. Depois de alguns segundos, no ar, que é mais devagar. Ele vai ouvir 2 vezes o barulho, devido à diferença de meio. A velocidade no ar ser mais devagar do que a velocidade na água, que é mais rápido. Tudo bem, pessoal? Vamos para o espectro do som, pessoal. O som, ele é dividido numa faixa de frequência. Vamos lá para o quadro, olha. O espectro do som começa do 0 Hz e vai até infinito. Do 0 ao 20 Hz de frequência, nós temos o infrassom. Infrassom. Nós, seres humanos, não ouvimos nessa faixa de frequência. De 20 a 20.000, nós temos o som audível. Seria a faixa de frequência que nós ouvimos. É uma característica do nosso sistema auditivo. Tá? O som mais grave que nós percebemos é 20 Hz. Então, 20 Hz é o som mais grave que nós percebemos. E o som mais agudo é 20.000 Hz, ou 20 kHz, o som mais agudo que percebemos. Acima de 20.000, acima de 20 kHz, nós temos o ultrassom. Também o nosso ouvido não é capaz de perceber. Os animais, em via de regra, percebem um espectro maior do que o nosso. Por exemplo, é o cachorro. Ele percebe desde lá do 10 Hz aproximadamente a 50.000 Hz. Então o espectro auditivo do cachorro é muito maior do que o nosso. Tá certo, pessoal? Vamos agora para as qualidades fisiológicas do som. Nós temos 3 qualidades: a altura, o timbre e a intensidade. A altura é a qualidade fisiológica do som que distingue a frequência sonora. Um som alto é um som de alta frequência, um som baixo é um som de baixa frequência. E nós percebemos um som alto quando ele é agudo e percebemos um som baixo
quando ele é grave. Então nós temos a altura que distingue a frequência. Som alto, alta frequência, o som é agudo. O som baixo, baixa frequência. A característica desse som é grave. Então nós vemos que a altura não tem a ver com o volume, com a potência sonora, e sim se o som é agudo ou grave. Por exemplo, em via de regra, as mulheres têm um som agudo de sua voz. Então é uma alta frequência, é um som alto. E os homens têm um som baixo, baixa frequência, então é um som grave. Tudo bem? Nós temos também o timbre. O timbre é uma qualidade fisiológica que distingue a produção do som. Ele caracteriza justamente a produção sonora quando o agente mecânico produz esse som. Ele é responsável pela forma da onda sonora. É o timbre que faz nos distinguir sons de mesma frequência, de mesma intensidade, com o mesmo volume, e nós sabemos qual é a produção, quem é que está produzindo esse som. Então é o timbre, é chamado a impressão digital do som. Nós sabemos através dessa qualidade distinguir cada som. Podemos ouvir vários sons ao mesmo tempo, mas devido ao timbre nós conseguimos identificar a fonte de cada som. Certo, pessoal? Vamos agora para a intensidade, outra qualidade fisiológica do som. Então, pessoal, nós temos aqui então que a fórmula da intensidade é I igual a potência sobre a área. O I é a intensidade, dado em watt por metro ao quadrado. O P é a potência, dado em watt. E o A é a área, dado em metro quadrado no sistema internacional. Lembrando que essa potência é energia sobre tempo. Essa energia, pessoal, é dada em joule no sistema internacional. E o nosso intervalo de tempo é dado em segundos. Tá? Olha, essa área geralmente vai ser a área da esfera, porque o som se propaga tridimensionalmente em forma esférica. Aqui nós temos um exemplo, olha, a fonte sonora produziu um som e se propaga num formato esférico. Tá? Aqui está a fonte, aqui está o observador, que eu vou chamar de ouvidor. A distância da fonte até o observador, D, geralmente é o raio da esfera. É o raio da esfera. O raio é da fonte até onde está a onda se propagando. Tá certo? Então, essa área, nós vamos usar aqui, então, a área da esfera, que é 4πr ao quadrado. Portanto, nós temos que a intensidade é potência sobre área. Olha, eu posso ver a variação da intensidade em relação à área. A intensidade em relação à área, eu posso dizer que a intensidade é inversamente proporcional à área. Ou seja, se essa área aumentar, o que vai acontecer com a intensidade? Vai diminuir. Diminui a intensidade na mesma proporção. Posso avaliar também que essa intensidade ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, analisando em relação à área da esfera. Se eu aumentar aqui a distância ou o raio da esfera, a intensidade vai diminuir na proporção de, no quadrado da distância, a intensidade reduz. Pessoal, então vamos resolver o exercício 4 da sua lista obrigatória. Pega ela aí. Um som foi produzido com uma potência de 180 watts no meio onde a constante do meio vale 9.000 metros quadrados por segundo quadrado vezes Kelvin e uma temperatura de 87 graus Celsius. Sabendo que a frequência do som vale 10 Hz e a área atingida pelo som vale 0,05 metros quadrados, determine, letra A intensidade do som na área atingida, letra B, a velocidade do som nesse meio, e letra C, o comprimento de onda nesse meio.
Então, pessoal, nós vamos tirar os dados do exercício. Nós temos a potência de 180 watts, nós temos a constante de 9.000 metros quadrados por segundo ao quadrado vezes Kelvin, temos a temperatura de 87 graus Celsius. Transformando para Kelvin, eu vou adicionar 273, vai dar 360 Kelvin. Nós temos a frequência de 10 Hz. E a área atingida pelo som, 0,05 metros quadrados. Eu vou transformar essa área em notação científica, ficando 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros quadrados. Muito bem, para respondermos a letra A, que é a intensidade do som, utilizaremos a fórmula. A intensidade é igual a potência sobre a área. A potência vale 180, de acordo com os dados. A área vale 5 vezes 10 elevado a menos 2. 180 dividido por 5, nós temos 36. E esse 10 a menos 2 no denominador vai para o numerador invertendo o sinal, fica 10 ao quadrado. Então nós temos aqui 36 vezes 100, que dá 3.600 watts por metro quadrado. Ok? Assim nós fizemos a letra A, a intensidade do som. Na letra B, ele pede a velocidade do som. A velocidade é calculada pela fórmula geral, raiz quadrada de K vezes T, que é a temperatura absoluta. Nós temos o K lá nos dados, que vale 9.000. Nós temos a temperatura, que vale em Kelvin 360 kelvins. Ao substituir, ficaremos raiz quadrada de 9.000 vezes 360. Aqui eu vou fazer um trabalho matemático. Olha, eu vou agrupar o 9 e o 36, ó, 9 vezes 36, e vou agrupar os 4 zeros em potência de 10. Nós ficamos com 10 à quarta. Então eu agrupei o 9 e o 36, 9 vezes 36, e vou agrupar o zero em potência de 10, vezes 10 à quarta. Raiz de 9 é 3. Raiz de 36 é 6. E raiz quadrada de 10 à quarta é 10 ao quadrado. 3 vezes 6 dá 18. 18 vezes 10 ao quadrado, 1.800 metros por segundo. Portanto, a velocidade desse som, nesse meio, é 1.800 metros por segundo. Indo para a letra C, ele pede o comprimento de onda. Nós sabemos, pela equação fundamental da ondulatória, que velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Isolando o comprimento de onda, eu vou passar a frequência dividindo. A frequência está multiplicando, ela vai passar dividindo. Ó. Essa frequência passa dividindo. O comprimento de onda, então, é a velocidade dividido pela frequência. A velocidade é 1.800 metros por segundo. E a frequência, como foi dado no exercício, é 10 Hz. Cancelando esse zero de cima com o zero de baixo, nós ficamos com um comprimento de onda de 180 metros. Tá certo, pessoal? Vamos para o exercício 5. Pessoal, vamos para o exercício 6. Um observador ouve 2 vezes, com 10 segundos de intervalo, uma explosão que se produziu no mar, e cujo barulho se propagou pela água e pelo ar. A que distância está o observador do lugar da explosão? Sabendo-se que a velocidade do som é de 300 metros por segundo no ar e 1.500 metros por segundo na água. Vamos lá então, né, pessoal? Os dados, nós temos o intervalo do tempo entre o som no ar e na água é 10 segundos. A distância da explosão até o observador, nós vamos chamar de x. Aqui está a pergunta do exercício. Qual é a distância de onde houve a explosão até o observador? A velocidade do som da explosão no ar é 300 metros por segundo. A velocidade do som da explosão na água é 1.500 metros por segundo. Então nós temos o seguinte, da água chega
Depois de 10 segundos, chego do ar. Então, pessoal, o intervalo de tempo entre os dois sons é o tempo do ar, que é mais devagar, menos o tempo da água, que é mais rápido. Esse intervalo de tempo é 10 segundos. E o tempo do ar é a distância do ar pela velocidade do ar. Isso vem lá da equação da velocidade, que é distância sobre tempo. Tempo é distância sobre velocidade. Então, o tempo do ar é a distância do ar pela velocidade do ar. O tempo da água é a distância da água pela velocidade da água. Nós temos que a distância do ar e a distância da água vai ser x. É a distância que o som vai percorrer de onde houve a explosão até o observador. X tanto para o ar como para a água. A velocidade do ar é 300 e a velocidade da água é 1.500. Aqui é uma subtração de duas frações. Nós temos que tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo entre 300 e 1.500, nós já sabemos que é 1.500. 1.500 dividido por 300 é 5 vezes x, 5x. 1.500 dividido por 1.500 é 1. 1 vezes x, 1x. 5x menos 1x dá 4x. Ao passar o 1.500, que está dividindo para o outro lado, multiplicando, nós vamos ficar 4 vezes x é igual a 15.000, ou seja, 1.500 vezes 10. Ao passar o 4, que está multiplicando, passar ele dividindo, vamos ter 15.000 dividido por 4. Efetuando essa operação, nós vamos achar que x é igual a 3.750 metros. Esse x é a distância de onde houve o barulho até o observador.